Graças a Deus por esta mensagem gloriosa da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero nesse momento compartilhar com vocês esta mensagem do Salmo 88, que o primeiro versículo ele vai nos dizer: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Nós vemos que o salmista que ele escreve aqui, os filhos de Corá, para o cantor mor sobre Maolat Leonote, instrução de Ema Esraíta, entendeu? Esses são os salmistas que escreveram o Salmo 88. E vemos que aqui fala, sobre o salmista que queixa-se das suas grandes desgraças e suplica a Deus que o livre. Então nós vimos que aqui que ele estava passando por um vale de tristeza, por um vale sem saída, mas a única solução para que ele ficasse livre da desgraça, de tudo que estava enfrentando naquele tempo lá, é que ele estava clamando a Deus, suplicando a Deus, persistindo em oração, buscar a Deus sem cessar, até que Deus possa pôr fim na desgraça que ele estava passando e que eles fiquem livres de todas essas lutas, esses problemas. Mas isso, eles não se cansavam de buscar ao Senhor. Mas, portanto, eles escrevem no primeiro versículo: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Quer dizer, eles não se cansavam de clamar a Deus, eles buscavam a Deus de dia e de noite, até que Deus trouxesse a ele a resposta e desse para ele o livramento de tudo aquela desgraça que estava vivendo, naquele exato momento. Aí no 2 ele vai falar: chega-se a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Quer dizer, aqui ele estava implorando a Deus, chega a minha oração perante a tua face, ó Deus, inclina teus ouvidos ao meu clamor. Quer dizer, eu clamo de dia, eu clamo de noite, mas eu confio que o Senhor me tirará dessa desgraça que estou vivendo. Desgraça, muitas vezes, é uma pessoa que está sem a graça de Deus. Às vezes as pessoas confundem desgraça com palavra, mas não é. É uma pessoa que está sem a graça de Deus. E quando a pessoa está sem a graça de Deus, está vivendo na ruína, está vivendo na tristeza, está vivendo num poço sem fundo, está vivendo no rio sem peixe, está vendo o céu sem estrela, está caminhando sem direção. Mas quando tenha a graça de Deus, tem a direção de Deus, tem a firmeza da palavra, tem o bom ânimo de alegria, de buscar a Deus, de adorar a Deus em todos os momentos da vida. E o 3 vai dizer: porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Quer dizer, é uma pessoa que perdeu a esperança, é uma pessoa que não tem mais esperança de viver. Por quê? Porque estava amargurado de alma, estava aflito de coração, estava tristonhamente vivendo uma vida que não se conduzia, que não correspondia com um dia nem de noite. É uma vida vazia, um coração vazio. Por isso que aqui ele clama: porque a minha alma está cheia de angústias. Quer dizer, estavam angustiados pelos problemas da vida, pela perseguição, pela luta, pelas guerras que estavam sendo travadas naquele tempo lá. Quantos viram os seus familiares perdendo a vida, os seus amigos perdendo a vida, mas estavam angustiados, e por isso que eles clamaram a Deus: chega a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor,
porque a minha alma está cheia de angústia, quer dizer, está cheia de angústia, problema, aflição, né? E a minha vida se aproxima da sepultura, quer dizer, estou vivendo uma vida arriscada à morte, indo para a sepultura, e de quanto que eu estarei livre desta angústia. E no 4 vai dizer: já estou contado com os que descem a cova, estou como um homem sem força. Quer dizer, é a pessoa desanimada, desacreditada, mas quando passa a confiar em Deus, ele não vê esse desânimo, e não vê também a sua vida e se finilando para baixo, mas sim reerguendo novamente o seu status de vida para glorificar a Deus. Então aqui exclamava a Deus, buscando, aleluia, uma força, para que não venha ficar sem força, porque a força vem do Senhor nosso Deus. O versículo 5 vai dizer: posto entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes os exclui a tua mão. Quer dizer, estava percebendo que a vida dele estava entrando para o quê? Para a morte, porque é uma vida sem graça, que não tem a graça de Deus, que não tem a presença de Deus, é como se tivesse um morto vivo, né? É uma pessoa espiritual sem Deus, né? Acabado, então na angústia. Então eles preferiam mais a morte, morrer, do que viver nessa desgraça sem a graça de Deus, né? E aqui no 6 vai dizer: puseste-me no mais profundo do abismo, entre as trevas nas profundezas. Quer dizer, que tudo isso que levou a eles estava caminhando para a profundeza do abismo, entendeu? E aqui mais, o 7: sobre mim pesa a tua cólera, tu me abateste com toda a tua ondas. Quer dizer, então essa pessoa que perderam a força, tinha força para tudo, mas quando se opuseram contra Deus, então Deus abate os exaltados, né? E sobe os humildes de coração. 8: alongaste de mim os meus conhecidos e os fizeste-me em extremo abominável. Para eles estou fechado e não posso sair. Quer dizer, para os seus inimigos, eles eram escárnio, estava abominado para eles, né? Que estavam aqui. Abominável. Para eles estou fechado, quer dizer, não tinha mais saída, não tinha mais solução para eles. Então não posso sair. Então, por quê? Porque não tem a direção de Deus, não tem o prazer estar com Deus, porque todos aqueles que caminham com Deus não tem nada que impeça, e ele sai de cabeça erguida, glorificando a Deus. Mas aqui estava o quê? Alongaste de mim os meus conhecidos, e fizeste-me de extremo abominável para eles, estou fechado e não posso sair. Quer dizer, que está dizendo da vergonha, do desprezo, né? De tudo quanto eles viraram as costas para Deus. Então Deus levanta inimigo para poder abater eles, para eles poderem voltar para Deus. E quantos faz isso? Então hoje é tempo de reconstruir a vossa vida com Deus, né? E assim vai o 9: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todos os dias, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Então aqui ele está se queixando diante de Deus, se queixando: mas Senhor, eu tenho clamado a Ti, me tira dessa aflição, me tira dessa angústia, que eu estou
estou quase à vista a desmaiar por causa da aflição que estou vendo que estão passando por meus inimigos a nos abater. Portanto, me tira dessa aflição. Então, tenho clamado a Ti. Aqui está suplicando a Deus, aqui está buscando a Deus, persistindo. Senhor, eu tenho clamado a Ti todos os dias, tenho estendido para Ti as minhas mãos como ponto de socorro. Me socorre, Deus, me socorre, Deus. Levanta minhas mãos como sinal, venha me socorrer. Então é assim que estava pedindo ao Senhor. O 10, mostrará tuas maravilhas, e aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Quer dizer, uma pergunta, mas o morto não louva a Deus. Os mortos, está dizendo, que eu quero dizer para você aqui nesta noite, neste momento, nesta noite, nesse dia e neste momento, que os mortos, quantas pessoas estão vivendo na casa, no templo hoje chamado igreja, mas muitas pessoas estão mortas espirituais, não sabem nem mais como glorificar a Deus, não sabem mais, estão glorificando mais a homem do que a Deus, quer dizer, mortos espirituais. Então Deus quer que todos seja vivificado pela palavra, a palavra que vivifica a vida, e quanto mais tem palavra, mais tem vida em Cristo, e é vivificado pela palavra do Senhor, né? Então aqui nós devemos clamar a Deus enquanto tem vida, Mostrará as tuas maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão. Quer dizer, jamais Deus vai mostrar as maravilhas aos mortos. Deus vai mostrar maravilhas aos vivos espirituais que estão buscando a Deus em espírito e em verdade, com coração aberto, com prazer, com alegria, com felicidade. Não vê a hora de estar na casa de Deus, buscando, clamando a Deus, né? Então é isso que Deus quer mostrar maravilha, porque quando a pessoa está ao ponto final dela, que dessa sepultura, quem te louvará? Mas ninguém, já partiu desta vida. Então agora quem está vivo, mas eu convido a você, esteja vivo e eficaz na palavra de Deus, que é a vida para os vossos corações. E aqui no 11, está dizendo assim, será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou na tua fidelidade na perdição? Quer dizer, e aí, como é que fica? Aqui está aqui, né? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou na tua fidelidade na perdição? Quer dizer, a tua vida que corresponde com o amor de Deus será anunciada na tua fidelidade, e não na perdição e nem na sepultura, mas na tua vida íntegra com Deus, que será o que? A tua palavra de Deus será o que? A sua vida será anunciada pela tua fidelidade que você é diante de Deus. Não será anunciado na sepultura e nem também na perdição, mas na tua fidelidade. O que é fidelidade? É na obediência com Deus, que você será anunciado diante de Deus e diante dos homens, da igreja e dos anjos do Senhor. Então, mantenha a tua fé em dia, mantenha a tua fé levantada para a glória de Deus. Não deixe desfalecer a vossa fé. O 12, a saber, Sião, das tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra dos esquecimentos. Então, farão que maravilhas nas trevas? Não, nós faremos maravilhas na graça de Deus, né? No meio do povo que louva a Deus, né? Então são essas maravilhas, saber Sião as tuas maravilhas nas trevas e da tua justiça na terra do esquecimento. Quando faz saber Sião das tuas maravilhas nas trevas, quer dizer o mundo, né?
o mundo saberão as maravilhas em que Deus fez na vossa vida, enquanto você foi fiel a Deus aqui em vida. Então o mundo saberão, aqueles que não terão o prazer de estar na casa de Deus, aqueles vizinhos da direita, da esquerda, da retaguarda, na frente, saberão que Deus fez maravilha na vossa vida, porque você foi fiel a Deus, né? E a tua justiça na terra, aleluia, do esquecimento daqueles que não soube valorizar o que você tem feito para com eles. Eu, porém, o verso 13, porém, o Senhor está dizendo: eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada e te envio a minha oração. Quer dizer, aqui é a fé, é o amor, é a persistência, é a busca, é você valorizar a Deus na vossa vida, tanto de dia como à tarde, como ao pôr do sol, à noite e à madrugada, assim sucessivamente. Você está aqui glorificando a Deus. Aqui o salmista está dizendo: eu, porém, Senhor, clamo a ti de madrugada e te envio a minha oração. No verso 14, Senhor, porque rejeitas as minhas orações, porque esconde de mim a tua face. Aqui tem dois sentidos. Uma das vezes você não tem a resposta da tua oração por causa do teu pecado escondido sem confessar a verdade. Então, muitas vezes a gente quer esconder do amigo, de uma amiga, ou do irmão, da irmã, ou da igreja, mas diante de Deus ninguém esconde. Então, por isso, confessai as vossas culpas diante de Deus e da sua palavra e da pessoa quem você tem por confiança. Portanto, disse o Senhor, porque rejeita a minha alma, porque está no pecado. Deus só rejeita aqueles que estão no pecado e que continuam na desobediência, continuam no pecado. Deus não aceita nem a oração e nem o indivíduo também. Portanto, aqui diz mais ainda: porque esconde de mim a tua face? Porque Deus não olha para o pecado, para o pecador não arrependido. Se ele olhar para o pecador não arrependido, ele pode ceifá-la. Portanto, é tempo de arrepender-se de qualquer coisa que desagradou a Deus. Portanto, se arrependa enquanto tem vida, enquanto tem oportunidade que Deus está dando. Portanto, no verso 15 diz: estou aflito e preste a morrer desde a minha mocidade. Quanto sofro os teus terrores, fico perturbado. Quer dizer, o salmista que sabia que ele já estava ao fim de tempo, que ele estava prestes a morrer, porque quem está na guerra, quem está na luta, quem está na peleja, uma hora ou outra pode a vida ser ceifada pelos seus inimigos. Então, por isso que eles têm que andar preparado, já disposto para a obra de agradar a Deus, para que quando viesse a ser morto pelos seus inimigos, ele estaria na mão de Deus, seguro e salvo para todo sempre. Então, são esta aqui, esse salmista, ele declarou aqui: estou aflito e prestes a morrer, porque estava em campo de batalha. Em campo de batalha, ele pode receber uma flecha, ele pode receber uma lança, ou ele pode ser alvejado por uma espada. Então, por isso que ele está clamando a Deus aqui, neste momento, né? Então, nós que estamos vivos, nós devemos buscar a Deus, estar prestes a buscar o Senhor, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós vamos morrer. Então, nós temos que estar preparados todos os momentos da nossa vida, né? Então, na minha mocidade, quando sofro os teus terrores, fico perturbado. A tua ardente indignação sobre mim vai passando os teus terrores, faz-me perecer. Então, a tua ardente indignação, quer dizer, aqui ele está falando a indignação de Deus para com o homem, para com o pecador que não se arrepende. Então, Deus,
ele se indigna contra essas pessoas, que Deus não se agrada desse tipo de pessoa, que faz as coisas, mas não se arrepende. Porém, nós que estamos aqui em vida, nós devemos se arrepender todos os dias da nossa vida, para que nós possamos estar debaixo da graça de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a todos. Verso 17: como água me rodeiam todos os dias, cercam-me todos juntos, né? Como a água me rodeiam todo o dia, cercam-me todos juntos. Então, nós tentamos que cercado com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O último versículo está dizendo: afasta-te para longe de mim, amigos e companheiros, os meus íntimos amigos agora são trevas. Quer dizer, então há uma separação de quem serve a Deus e quem não serve. Então, todos aqueles que servem a Deus, as trevas, ela desata, ela some da presença da luz. Então, ela não combina a treva com a luz. Então, a treva é treva, luz é luz. Tiago diz: aquele que persiste ser amigo do mundo, consiste em ser inimigo de Deus. Então, Deus não se agrada dessas coisas, né? E que Deus abençoe. Vou deixar aqui o resumo do Salmo 88 aqui para finalizar, né? Para todos vocês, que dizendo essa palavra gloriosa, né? Então, esse salmo reflete, né, a tristeza, né? E melancolia profunda de um poeta desalentado, e não dá nenhuma indicação de livramento ou esperança. Que ele estava sem esperança, estava afastado diante de Deus, né? Então, que nós não venhamos acontecer isso conosco, mas que nós tenhamos esperança em nossa vida. Em nossa vida, a única esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, né? O poeta ora insensatamente, mas não recebe livramento, né? Porque você pode ver tanto que eles clamaram a Deus e ainda não receberam livramento. Mas afinal de tudo, ele estava seguro diante de Deus. Sente que a morte está próxima. Isso que eu falei em campo de batalha, né? Que era arriscado em todos os lados. No entanto, sua fé fica evidente no fato de ele continuar clamando ao Senhor. Então, o que mantém nós de pé é a fé, é a perspectiva de vida, né? E também a perseverança em buscar ao Senhor, né? Então, nós nunca devemos parar de clamar, porque se nós parar de clamar, de confiar em Deus, nós estamos perdidos como esse salmista, né? Aqui é o resumo, né? Sua fé fica evidente no fato de ele continuar clamando ao Senhor. Quer dizer, a nossa fé tem que estar viva. E qual é a fé? A nossa fé é Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês grandemente. E assim, muito obrigado por ter ouvido esta mensagem neste momento para a vossa reflexão neste momento. Medita bem, ouça bem esta mensagem e medita bem no seu coração. O Salmo 88 é a expressão de um salmista triste e abatido por meio à aflição de tantas guerras e de tantos inimigos que ele tem enfrentado. E hoje nós estamos rodeados de muitos inimigos, né, espirituais e carnais, né, a qual não temem a Deus, não invocam a Deus, mas faz de tudo para poder nos derrubar, faz de tudo para nos afastar de Deus, faz de tudo para poder apagar a luz em nossas vidas. Mas eu creio que nós persistindo em fé, nós tendo vitória em Cristo Jesus. Portanto, fique com essa mensagem ao vosso coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.